Você já está na frente de 90% das pessoas da sua idade se você soubesse comunicar de forma competente. É estatisticamente comprovado que as pessoas que se comunicam bem conseguem empregos melhores, oportunidades melhores, ganham mais dinheiro e atraem mais pessoas, amigos, parceiros ou parceiras de qualidade. E se você for olhar para as pessoas abaixo dos 25 anos hoje em dia, você vai ver que existe um problema de oferta e demanda. Existe uma grande demanda de bons comunicadores, mas não tem muita oferta dessas pessoas no mundo, no mercado. E é justamente quando não tem muita oferta que você pode sair na frente e se sobressair. Porque não tendo muita competição, você não precisa ser o melhor de todos. Você só precisa ser bom. Então eu acho que você estaria cometendo um erro se você saísse desse vídeo agora, porque de todos os vídeos que você consome aqui na plataforma, esse pode ser aquele que vai mudar a sua vida. Deixa eu te mostrar como. Quando eu era criança, eu era extremamente comunicativo, eu era muito alegre e dá pra ver isso até nas minhas fotos de infância. Só que aconteceu uma situação na minha infância que criou uma espécie de trauma e que resultou em muitos anos subsequentes de introversão. Eu me tornei um cara mais fechado, eu me tornei um cara mais reservado, eu tinha vergonha de me impor, eu tinha vergonha de falar em público. Teve uma situação na escola, quando eu era criança, lá aproximadamente nos meus 8 anos, que uma certa professora passou uma atividade em grupo na sala, e enquanto a gente fazia essa atividade, ela estava corrigindo algumas provas, alguns deveres ou algo do tipo. Em algum momento eu saí do meu grupo e fui falar com a professora, fui perguntar alguma coisa pra ela, e ela, bem grosseiramente, bem estressada, virou pra mim e falou: "Você não tá vendo que eu tô culpada?" E no momento isso gerou uma certa humilhação na frente dos meus colegas. Eu fiquei morrendo de vergonha e aos poucos durante a minha vida, esse fato singular acabou gerando diversas inseguranças e um sentimento dentro da minha cabeça de que eu era inconveniente. E isso foi só se desenvolvendo conforme os anos passavam. E por causa dessas inseguranças que foram se formando, por causa dessa situação específica, as minhas habilidades de comunicação foram por água abaixo. E já que estamos falando de água, essa é uma boa analogia, porque eu enxergo a comunicação como um cano de água. A sua fala, ela é a água e ela sai de um reservatório, que é o seu cérebro, passa pelo cano e chega até a torneira, que é a sua boca. Só que conforme você vai desenvolvendo medos, inseguranças, ansiedade, traumas, esse cano ele vai se entupindo de sujeira, o que causa, obviamente, um bloqueio no fluxo da água. Então eu era um moleque animado, alegre, que falava bastante, mas por causa desse trauma eu fiquei travado, desenvolvi uma gagueira e isso me impediu por muitos anos de ser um bom comunicador. E talvez você seja o melhor ou a melhor comunicadora do mundo, mas se você tem ansiedade, medo de julgamento, medo de passar vergonha, você não vai conseguir se expressar claramente, porque você sente como se tivesse algo engasgado na sua garganta, realmente um bloqueio que te impede de falar. E o jeito de você se livrar disso é você se perguntar de onde que veio esse problema, o que está causando esse entupimento, esse bloqueio. A solução, então, é encontrar a raiz desse problema e por que que ele existe para início de conversa. Por que que eu não consigo me expressar claramente? Por que que eu tenho vergonha de falar em público? Por que que eu tenho vergonha de chamar aquela garota para sair? Por que que eu tenho vergonha de pedir algo pro meu chefe, pedir um aumento, pedir para tirar uma folga? E eu posso voltar em outro vídeo e explicar para vocês o meu processo pessoal para superar essas inseguranças, como que eu venci uma gagueira e deixei de ser um cara tímido, um cara quieto, que ninguém notava, e me tornei um cara desenvolto, que conversa, que fala, que se impõe e que é notado pelas pessoas. Mas tá, vamos lá. Primeiro você precisa entender que eu não tô aqui pra te tornar perfeito, tá? Ninguém é perfeito. Eu mesmo, apesar de ter mudado drasticamente da água pro vinho, eu ainda tenho vergonha de certas coisas, eu ainda fico ansioso, tenho sim um pouco de medo de julgamento, isso é natural. Só que hoje em dia, eu tenho muito menos bloqueios do que a maioria das pessoas ao meu redor. O que quer dizer que eu conheço mais pessoas e consigo melhores oportunidades no meu dia a dia. Porque, gente, acredite, as pessoas sentem a confiança em você, ou a falta dela. Então tá, como que a gente faz para essa água sair do reservatório e fluir com facilidade para sair limpa e potável pela torneira? Eu vou compartilhar contigo 4 pontos cruciais, que nem são difíceis na verdade, que você já pode começar a fazer hoje, acabando esse vídeo. E o primeiro ponto é, você precisa entender que a intenção causa a tensão. E a intenção é nada mais, nada menos do que o motivo, o propósito pelo qual você vai falar. Isso é um conselho que ajuda até muitos homens a se relacionarem com mulheres, porque uma coisa que é extremamente comum a gente ver na sociedade são homens que se sentem nervosos, que ficam apreensivos de se aproximar, de chegar numa menina, de chegar numa mulher. Isso é porque na maioria das vezes esses homens estão procurando
validação dessas mulheres. Eles querem chegar numa mulher que eles têm interesse pra sentir que ela também tem interesse nele. Os homens querem chegar numa mulher pra saber que elas acham eles bonitos também, que elas têm interesse em se envolver com eles, em beijar eles, em sair com eles, e isso cria uma tensão, uma expectativa muito grande, que se isso não for recíproco, aí você vai se sentir menos, você vai se sentir inferior, quando na verdade o correto é você ter a intenção de chegar numa garota, numa mulher, pra conhecer ela, pra conversar, pra trocar uma ideia. Então a sua intenção cria o tipo de tensão que você sente. Se você for vender um produto, por exemplo, não se preocupe se as pessoas vão de fato querer fechar a compra no final, se você tá convencendo elas ou não. Preocupe-se em informar, em se conectar com a pessoa. Se você chega com intenções honestas, sinceras, intenções simples, você percebe que o bloqueio já começa a diminuir. E o segundo ponto, por mais que alguns de vocês não vão gostar, é leia mais. E quando a gente fala de leitura, a maioria das pessoas já pensa logo em livro, né, gente? O que é muito bom, tá? Se você puder ler livro, tiver tempo, tiver paciência, leia livros. Mas não precisa ser livro. Cara, a gente tá na era da informação. Mas quantas vezes você para ir no Google para de fato procurar alguma coisa? Quantos artigos você realmente lê? E quando eu falo ler artigo, não precisa ser sobre os temas mais complexos do mundo não, tá, gente? Pode ser notícia do que tá rolando no momento. A prisão da Deolane e do Gustavo Lima. Abre o G1. Vai ler a notícia, ao invés de assistir um TikTok de um influenciador aleatório entregando tudo mastigadinho pra você. Cara, leitura expande o seu vocabulário de forma absurda. E quanto mais palavras você conhecer, quanto mais palavras você souber, melhor você se comunica e automaticamente mais aumenta a sua confiança ao se comunicar. E já falando de confiança, a gente entra no terceiro ponto, que é vista-se bem. Ok, eu sei que isso pode soar estranho, mas gente, a comunicação, ela tá diretamente atrelada à confiança. E nós sabemos que a confiança está diretamente atrelada à aparência. E, infelizmente, a gente vive numa sociedade que é extremamente visual. E durante a minha adolescência, no começo dos meus 20 e poucos anos, eu não tinha senso nenhum de moda, eu não tinha senso nenhum de cuidado com a pele, com o cabelo. Eu me vestia com qualquer coisa que fosse mais barata, inclusive muitas camisetas minhas eram do meu pai, gente. Camisetas que ele nem queria mais e me dava, e eu ia colocar e achava o máximo. Só que conforme eu fui amadurecendo, eu fui começando a procurar o meu estilo, eu fui procurando roupas que faziam eu me sentir bem, roupas que me representavam, que eu me sentia descolado usando elas. Só que não é sobre roupas caras, ok? É sobre usar roupas que façam você se sentir bem. É sobre fazer um skincare, é sobre cortar o cabelo, é sobre usar roupas que te deixam confiante, que vai olhar no espelho e pensar, cara, eu posso até não ser a pessoa mais bonita do mundo, mas eu tô cheiroso, eu tô bem cuidado e eu tô com uma roupa legal. E aí você vai ver como que a sua autoestima vai dar um boom. E o quarto ponto, que eu diria que é o que mais me ajudou durante esses anos, provavelmente porque é o que eu mais pratico de todos esses, porque eu faço isso à beça, é falar com uma câmera. Eu vou colocar pra vocês um vídeo de quando eu comecei a produzir conteúdo lá em meados de 2016 e depois um vídeo de 2019. Ignorem que no primeiro vídeo eu vou estar falando em inglês, tá, gente? Naquela época eu produzia conteúdo em inglês, porque eu achava que era legal. Foca mais nas minhas expressões, na minha cara, no meu jeito, na minha vergonha e como tudo isso mudou. Hey guys, how y'all doing? Today is February the 1st, 2017, and I have some bad news for you guys. Today is the last day of my program. Yep, last day. Hey, how you doing? Yo, what's up? Hey, how you doing? How you doing? Hey, how's it going? Gabe do céu, o que você fez comigo? Você me ensinou a cumprimentar as pessoas, mas você não me ensinou a responder elas. Deu pra ver como eu mudei? Eu saí de um cara super tímido e fechado, que tinha vontade de melhorar, mas não sabia muito bem como ainda, pra um cara super animado e extrovertido. Aquele eu verdadeiro que eu resgatei e que ficou morto lá na minha infância. Então assim, esse é um exercício muito bom, que eu recomendo pra todo mundo que quer melhorar a sua comunicação. E você pode começar a fazer isso aí dentro da sua casa, gente. Você não precisa nem postar se você não quiser. Senta aí, liga a câmera do seu celular, não precisa ser uma câmera boa, só você que vai ver isso. Fala por 10 minutos sobre o que aconteceu no seu dia, como se fosse um diário, sabe? Registre a sua vida e você vai ver como que isso vai te deixar muito mais à vontade e confiante para falar com outras pessoas também, porque você vai criar esse costume em você. Enfim, galera, é isso no vídeo de hoje. Eu espero que você tenha gostado, que isso tenha agregado para você de alguma forma. E deixa aqui nos comentários se você quer que eu faça esse vídeo falando sobre como que eu superei uma vergonha, uma timidez e uma gagueira e me tornei esse cara super comunicativo que vocês conhecem hoje em dia. E é isso, galera. Tamo junto e até o próximo vídeo. Valeu!